Amados em Cristo, a paz do Senhor. Desejo meditar com os irmãos nesta oportunidade um versículo que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 9, uma passagem muito conhecida, que retrata uma história de Israel quando estava aprisionado dentro dos muros de Samaria. Diz assim o versículo: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amados, esse fato histórico de Israel demonstra um momento em que eles estavam presos dentro da cidade de Samaria, estavam ali passando por necessidades, por fome, doenças, sem saber o que poderia acontecer no dia seguinte. E é um momento em que Deus usa o profeta Elias, o profeta Eliseu, para ministrar bênção para aquele povo, ainda que aquele povo não merecesse, mas ali estava o profeta Eliseu. Diga-se de passagem que nos momentos do profeta Elias e do profeta Eliseu foram momentos muito difíceis que Israel passou. Momentos de maus governos, de governos que não mereciam a atenção de Deus, mas mesmo assim Deus estava atento àquele povo, àquela nação. O rei Acabe, Jezabel, é um momento assim de muito difícil. E quem os enfrentou, o rei Acabe e Jezabel, foi o profeta Eliseu. E agora, o profeta Elias é o profeta que substituiu o profeta Eliseu. E o profeta Elias também passa por poucos e boas. E esse é o momento em que Samaria está cercada. Quando o rei tomou conhecimento do sítio em que Samaria estava agora cercada pelo exército dos sírios, diz a palavra de Deus que no lugar do rei saber que eles estavam passando por aquilo por causa dos seus pecados, dos seus erros, o rei logo procurou arranjar um culpado. E o culpado era o profeta Eliseu. Ora, por que o profeta Eliseu era culpado daquela cidade estar sitiada? É porque o rei tomou conhecimento que tempos antes, o rei da Síria, ele achava que estava sendo traído. Ele achava que tinha um espião dentro da sua corte. E ele procurou os seus assessores, perguntou a eles o que eles sabiam a respeito, e os seus assessores já tinham até feito o dever de casa, já tinham visto que não havia nenhum espião ali dentro do seu reino, da sua corte. E os seus assessores disseram o seguinte, que quando o rei sonhava, pensando em fazer alguma coisa, o profeta Eliseu, ele tomava conhecimento dos sonhos do rei da Síria. E com isso Israel estava sempre escapando das armadilhas do rei da Síria. Ora, quando ele tomou conhecimento disso, ele preparou, diz a Bíblia, que ele preparou uma grande quantidade de soldados, de carruagens, e foi atrás do profeta Eliseu. Quando ele chegou perto do profeta Eliseu, na cidade de Dotã, cercou a cidade, e ali nós conhecemos esse fato também, quando eles foram cegados, eles não conseguiam mais enxergar, e o profeta Eliseu os conduziu até o centro de Samaria, e no lugar de matá-los, o profeta Eliseu deu alimento para eles e os mandou embora são e salvo para a sua casa. Ora, se isso deveria ter sido considerado como um grande milagre, tanto para o rei que estava em Samaria, rei Jorão, quanto também para o rei Ben-Hadad, que estava na Síria. Ora, existe um grande Deus que cuida de Israel, e tem um homem de Deus lá, mas não, nenhum dos dois aprendeu nenhuma lição sobre esse assunto.
E Ben-Hadad mais tarde, então ele resolveu então tomar a cidade toda, tomar a cidade de Samaria, capital de Israel da época. É bom frisar que nesse período as tribos estavam separadas, 10 tribos tinham a capital de Samaria e a tribo de Judá, capital Jerusalém. Então esse fato histórico se passa exatamente no norte. Então agora o rei da Síria, Ben-Hadad, sitia a cidade, tá? E todos ali passam a ter esse sofrimento. E diz o texto bíblico que eles não tinham mais víveres. A Bíblia não fala muito sobre água. Parece-me que o problema não era água, o problema era víveres. Porque numa guerra de sítio, os moradores mais próximos da cidade, todos eles correm para ficar protegidos pelos muros. Então ali a população aumenta e os víveres não duraram muito tempo. E eles começaram a passar fome, a passar necessidades. Até os cavalos do rei estavam servindo de abastecimento de carne para o povo. Então, diz a Bíblia que uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 peças de prata. Isso é uma fortuna. Um esterco de pombo por 5 peças de prata. Outra fortuna. Não tem nem ideia para que serve esterco de pombo, mas estava sendo vendido. E as pessoas já tinham começado a praticar o canibalismo. Então, era um sofrimento muito grande. Era um sofrimento para todos aqueles moradores. Isso também retrata até o momento que nós estamos passando agora. Está existindo um grande sofrimento, estamos passando por momentos difíceis, mas eu creio que o Senhor vai nos dar vitória. Aquele povo estava exatamente nessa situação, sem saber o dia da manhã, o que fazer. Diz a Bíblia que o rei, então agora, foi lá e arranjou um culpado para isso tudo. Isso está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 31. Ele disse assim: assim me faça a Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então, quando ele mandou aquele seu emissário para poder matar o profeta Eliseu, aquele seu emissário, antes de chegar, o profeta Eliseu se aproximou dele e disse o seguinte: olha, hoje mesmo haverá abundância de víveres, haverá grande fartura, amanhã haverá grande fartura aqui em Israel. E aquele emissário, na verdade, então não executou a obra, aquilo que ele tinha recebido, a ordenança que ele tinha recebido do rei, mas ele também não acreditou naquilo que o profeta estava dizendo para ele. Isso está em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Diz assim o profeta: assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, amanhã. Isto significa que o tempo era curto, não haveria um espaço de tempo muito grande. Então ele diz amanhã, e esse amanhã também se aplica a nós. Nós com certeza também, em breve, o amanhã já está chegando. Vamos aguardar esse amanhã, porque Deus cuida de nós, Deus guarda o seu povo, Deus está conosco. Nós cremos nisso, assim como Samaria estava cercada, sem esperança. Aquele povo não merecia a atenção de Deus. Independente disso, tem um Deus cuidando de cada um de nós. Nós somos a menina dos seus olhos, comprado com o sangue de Cristo, seu Filho, derramado na cruz do Calvário. Portanto, meus amados, esta mensagem, assim como aquele profeta disse, amanhã, quase a esse tempo, que se aplique a nós também. O tempo será curto em nome do Senhor Jesus. Dando continuidade, ele diz assim: amanhã, diz o Senhor, por esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ora, aquilo que estava sendo vendido por 80 peças de prata, agora era uma medida de farinha. Estaria sendo vendido por mais ou menos uns 15 reais, era a medida de farinha que estaria sendo vendida. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Por que não acreditaram? Porque para acreditar nas promessas de Deus, para acreditar no Senhor, nós precisamos estar unidos, precisamos ter plena comunhão com esse Deus, para crermos. E nós cremos nas promessas do Senhor, nós cremos na sua mensagem, nós cremos na sua proteção.
E eles não acreditaram. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 2, diz mesmo assim: porém, um capitão disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Eliseu respondeu: verás, mas não comerás. Meus amados, aquele homem, a incredulidade daquele homem, ele estava dizendo que o Deus, ainda que Deus fizesse janela no céu, ora, o Deus que nós servimos é o Deus que fez todas as coisas, é o Deus que fez todo o universo, é o Deus que fez tudo que existe de bonito, toda a vida que existe foi feita por Deus. Ora, será que Deus não tem poder para resolver aquele problema deles, assim como não tem poder para resolver o problema pelo qual nós estamos passando? Creiamos, amados. Nós cremos nesse Deus maravilhoso. Deixa eu fazer um relato dos fatos aqui, mais ou menos. A cidade estava sitiada, 4 leprosos viviam fora da cidade e tomaram a decisão de irem até o acampamento dos sírios, mas eles tinham fugido. Ora, quando aqueles leprosos que estavam fora da cidade, eu não estou dando muita ênfase ao caso dos leprosos, porque conhecemos bem essa história. Esses 4 leprosos, eles viviam fora da cidade porque a lei de Moisés não permitia que eles ficassem dentro dos muros da cidade. Então eles viviam das benesses, viviam do favor das pessoas. Ora, se a cidade estava sitiada, passando fome, eles mesmo estando do lado de fora, eles não tinham o favor das pessoas, estavam passando necessidades também. Então, eles confabularam entre si. Ora, se nós formos lá para a cidade de Samaria, uma que a gente não pode entrar lá. E segunda, se a gente entrar lá, também estão passando fome. E terceira, eles vão matar a gente. Bom, e se formos para o acampamento dos sírios? Bom, se formos para o acampamento dos sírios, pode ser que eles matem a gente também. Então, eles ficaram naquela indecisão. Tanto faz dar na cabeça como na cabeça dá. Então, eles tomaram a decisão de ir para o acampamento dos sírios. Diz a Bíblia que quando os leprosos chegaram no acampamento dos sírios, eles encontraram grandes riquezas lá. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 8. Foi o versículo que eu li logo no início. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram e as esconderam, e fizeram isso novamente. Meus amados, aqueles homens, eles não tinham nada. Aqueles homens estavam ali agora vivendo numa situação difícil e sem perspectiva. Mas quando eles chegaram no acampamento dos sírios, eles encontraram riquezas, encontraram água, encontraram comida, encontraram prata, encontraram ouro, encontraram coisas que eles nunca poderiam imaginar encontrarem. E estava tudo vazio. Ora, o que eles fizeram? Fizeram o que quase todos fazem. Eles esconderam, comeram, beberam e esconderam, comeram, beberam e esconderam. Só que lá para as tantas, um deles disse assim, segundo Reis capítulo 7, versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos e anunciemos a casa do rei. Ora, esses 4 leprosos, eles tipificam a igreja do Senhor. Ô pastor, como isso? 4 leprosos tipificando a igreja do Senhor? É verdade. Diz o profeta Isaías no capítulo 1, diz assim, que o homem em pecado é como se ele tivesse chagas não exprimidas do alto da cabeça até a ponta dos pés. E esse homem em pecado um dia encontrou-se com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, com seu sangue precioso, nos purificou de todo o pecado. Então, quando nós chegamos em Cristo, nós encontramos em Cristo a água. Se lembram da água que Jesus falou para a mulher samaritana? Se beberes dessa água, jamais terás sede. Então, nós encontramos o pão. Jesus estava uma certa feita no templo de Salomão e ele disse assim: eu sou o pão vivo que é descido do céu.
Nós encontramos o vestido da salvação, encontramos esperança, encontramos a glória de Deus habitando em nossas vidas, o gozo do Espírito. Estas coisas são riquezas espirituais, são riquezas que não têm preço. E nós encontramos isso quando nós chegamos em Cristo, da mesma forma que aqueles moços, que aqueles leprosos, ao chegarem naquela tenda e encontrarem toda aquela riqueza, eles perceberam, tem mais riqueza do que possamos possuir. Vamos anunciar para aqueles que precisam. E eles, diz a Bíblia, que eles foram lá e anunciaram aquelas boas novas. Nós também, nós temos estas boas novas em Cristo Jesus, porque Ele tem nos dado esta esperança. Meus amados, quando eles chegaram lá perto dos muros de Samaria, diz a Bíblia que eles anunciaram, mas o rei não acreditou. Ele não acreditou porque ele, como eu já disse, pessoas que não têm confiança em Deus são pessoas que não conseguem acreditar nos milagres do Senhor. Ele não tinha, aquele rei não tinha comunhão com Deus. Por isso é que ele não acreditou naquelas boas novas. As circunstâncias eram desfavoráveis. Então ele não acreditou por causa disso. Então, meus amados, ainda que agora estamos vivendo numa circunstância desfavorável, vamos acreditar que o Senhor, Ele é poderoso para cumprir as suas promessas, promessas de proteção, promessa de estar conosco, como está em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus disse mesmo assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, isto é promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco, Ele está guardando a cada um de nós, guardando o nosso lar, guardando a nossa vida. Nada do que está acontecendo acontece sem a permissão de Deus. Então, aceitemos que o Senhor está conduzindo as nossas vidas. Diz o apóstolo Paulo, às vezes a gente não consegue entender muito as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Mas é uma forma de Deus trabalhar em nossas vidas. Ele diz mesmo assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Meus amados, como eu vou gloriar numa tribulação? Como eu vou gloriar numa situação dessa, passando por essa dificuldade toda, pessoas ficando doentes, pessoas morrendo? Como eu vou me gloriar nisso? Mas o apóstolo Paulo, ele dá a explicação a respeito desse assunto. Ele diz mesmo assim: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, coisa que nós não tínhamos. Antes desse vírus, nós não tínhamos paciência para nada. Não tinha paciência para o trânsito, não tinha paciência para ficar dentro de casa conversando com as pessoas. Era uma vida atribulada. Então agora está todo mundo quietinho dentro de casa. Então ele diz, produz paciência. E a paciência, a experiência. Ninguém pode dizer que é vitorioso se não passou por uma luta. Ora, como é que você vai ser vitorioso em Cristo Jesus se você nunca passou por uma luta? Então faz parte da nossa vida, as lutas diárias fazem parte da nossa vida. E ele continua, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, amados, não percamos a esperança, porque a esperança é o resultado de uma tribulação, que trouxe a paciência trouxe a experiência, e a experiência trouxe essa esperança. Por isso temos esperança, porque nós já passamos em todas essas fases. Então, essa esperança está dentro de nós. Como diz o apóstolo, o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, ele diz mesmo assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. O Senhor é cumpridor de promessa. E essa esperança em vitória, esperança da sua vinda, esperança de estarmos em breve reunidos lá na nossa igreja, tudo isso faz parte da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele fala também a mesma coisa. Ele diz mesmo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amados, creiamos, esta esperança foi dada pelo Senhor nosso Deus, e se a promessa é de Deus, ele há de cumprir. Estamos como aquela cidade, rodeado entre muros, passando por lutas, por dificuldades, mas um homem de Deus, ali dentro daquela cidade existia um homem de Deus, e esse homem de Deus, ele clamou ao Senhor, e o Senhor trouxe socorro para aquela cidade. Então, nós também somos representados por aquele homem de Deus. O mundo está agora passando por essa luta, mas a igreja do Senhor ainda está aqui na terra. A igreja do Senhor não foi retirada aqui da terra. A igreja do Senhor é a que clama, que tem autoridade para falar com Deus, para pedir a Deus. E Deus há de providenciar alguma coisa para trazer escape, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nessa mensagem. Amém, amados? Espero ter trazido para você um pouco de esperança, um pouco de alento. Desejo agora fazer uma oração para que Deus possa continuar guardando as nossas vidas. Pai amado, eu glorifico o teu nome, porque tu és grande, santo, poderoso, glorioso. Tu és o Deus das nossas vidas. Creio em ti, creio na tua palavra, Senhor. Esta mensagem que eu preguei, eu creio nela. Essa esperança está dentro de mim. Eu creio que tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Ainda que pareça que não, mas eu creio nisso. Portanto, meu Pai, que esta oração agora possa subir ao teu trono, Senhor. Traga alento para nós. Traga, Senhor, alegria para os nossos corações. Traga conforto para as nossas vidas, Senhor. Ó, Senhor, tem pessoas já passando, filhos teus passando por necessidades, outros estão doentes, Senhor. Pai, tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha misericórdia do pessoal da saúde, Senhor, que está na linha de frente combatendo esse vírus. Tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Tenha misericórdia das autoridades constituídas para que eles possam, Senhor, cuidando desta nação, possam tomar decisões acertadas. Tenha misericórdia, Senhor, também do pastor Hélio, da sua família. Tome em tuas mãos santas os obreiros da nossa igreja, a membresia da nossa igreja, Senhor. Guarda de todo mal. Guarda a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, Senhor, o bairro de Jardim América. Deus de amor e de graça, continue conosco, Senhor, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo. Seja conosco, eu te peço, já agradecido, em nome do Senhor Jesus. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo que ama e aguarda a vinda do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus também pode dizer amém. Amém, amados, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.